Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro que ousamos falar de Deus. Não, um encontro talvez seja muito formal, uma partilha entre amigos. Nas festividades em que a igreja recorda o nosso querido apóstolo Pedro, eu me peguei meditando num pequeno trecho da sua primeira carta, da primeira carta de Pedro, aonde Pedro ali ajuda a comunidade a compreender algumas das novas posturas que o exemplo de Jesus interpelava, que o exemplo de Jesus questionava a todos que o queriam seguir. E entre vários pontos que o apóstolo Pedro explica, um me chamou a atenção, que é o comportamento dos cristãos no matrimônio, especialmente o comportamento da mulher. É sobre isso um pouquinho que a gente vai conversar hoje. Esse assunto da moral dentro do matrimônio, ele não aparece somente na carta de Pedro, mas também aparece na carta aos Efésios e também na carta aos Colossenses. Em todas as referências dessa moral dentro do matrimônio, aparece também ali a orientação de que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos e os maridos que amem as suas esposas. Eu particularmente acredito que já esgotamos as explicações sobre a confusão de fazer da mulher alguém inferior ao homem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui a gente precisa fazer uma leitura contextualizada, recordando que a gente está falando de uma sociedade patriarcal de mais de 2000 anos atrás. Ainda assim, talvez esse seja um bom assunto para a gente partilhar numa outra ocasião. Por outro lado, nessa sociedade patriarcal de mais de 2000 anos atrás, é nela que começa uma grande mudança. A mulher encontra dentro do cristianismo um espaço que até então ela não tinha. Foi no seio da comunidade cristã, pelo próprio exemplo de Jesus, que as mulheres não apenas eram admitidas na comunidade, mas elas participavam ativamente de toda atividade missionária, chegando ao ponto de algumas serem consideradas apóstolas por São Paulo, um título que somente era dado aos homens, até então. Bom, uma vez que então compreendemos todo esse contexto, acho que agora então a gente pode entrar numa mensagem talvez um pouco mais aprofundada sobre a moral cristã no casamento. A carta de Pedro, diferente da carta aos Efésios e também diferente da carta aos Colossenses, traz algo inédito, diferente. O fato de que a mulher de fé, pelo seu comportamento dentro do casamento, ela ajuda grandemente na conversão do seu marido, que ainda não foi tocado pela mensagem de Jesus. Em outras palavras, pelo marido que ainda não tem fé. Veja, é importante se explicar também. Não que a responsabilidade de apresentar Jesus aos esposos seja tão somente da mulher. Não, seria injusto colocar esse fardo sobre vocês, mulheres. Não é isso que Pedro também está dizendo. Mas, olha que bonito isso, sabendo do poder de persuasão do feminino tem sobre o masculino, e Pedro sabia disso, porque ele também foi casado, é que então ele pode afirmar que o exemplo de uma mulher pode sim mudar um homem. Olha que coisa. Parece que algumas situações acabam não mudando nunca. E aquilo que afligia aquela comunidade lá atrás, ainda hoje aflige a nossa. Ainda hoje se percebe queixas das mulheres que vêm para a igreja, vêm para a missa sozinhas, sem a presença do marido ou mesmo sem a presença da família. Muitas se questionam, inclusive, se o que estão fazendo é certo e de como elas queriam que os seus companheiros pudessem participar junto. Isso não é segredo para ninguém, ouvimos isso muito ainda. A você, mulher, que traz essas dúvidas e muitas outras a respeito da dificuldade de harmonizar a fé dentro de casa, a vida na comunidade não pode ser considerada um empecilho, um problema para você, mas uma força extra na sua caminhada. É sempre o seu jeito de sorrir,
É a sua doce presença no seio da família? O seu jeito materno, mesmo sem nunca ter sido mãe? A sensibilidade de você poder perceber os momentos, a sua expressão de fé em Deus, rezando, meditando, silenciando às vezes? São esses dons particulares do feminino que inquietam e transformam o seu lar, que transformam o seu companheiro. E olha, isso tudo ainda não significa que você vai conseguir trazer toda a família para a igreja e fazer, quem sabe, o marido participar. Não se cobre por isso. Essa é uma graça que a gente entrega nas mãos do Espírito Santo e rezamos para que isso aconteça, mas é Deus quem vai cuidar por nós. Apenas se preocupe em mostrar com a sua vida de que vale a pena acreditar e que acreditando se é mais feliz. Porque quem conhece Jesus Cristo, por mais que passe pelas dificuldades da vida, e vai passar, sabe que no final vai vencer também. Sabe que no final vai sorrir. Eu aproveito para agradecer a todas as mulheres da nossa comunidade que passaram pelas nossas vidas, todas aquelas que fazem parte da nossa história. Eu não tenho dúvida de que vocês são mesmo a obra-prima da criação de Deus. Por isso, não tenham medo, nem dúvida, de continuar a caminhar da estrada de Jesus. A todos nós, mas sobretudo a você, mulher, uma bênção especial para que Deus te guarde na ternura própria do feminino, te dando força para continuar sendo luz por todo o mundo, dentro de casa, na igreja e fora dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, São Pedro, por reconhecer nas mulheres, além da beleza exterior, um coração que mostra para a humanidade a face materna e amorosa do nosso Deus.